Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre as negociações efetuadas na semana que terminou. Estou a fazer este vídeo hoje, sábado, dia 27 de julho de 2013. Vamos então começar com o par euro-dólar, onde esta semana eu tive a oportunidade de entrar em duas posições de compra, ambas em negociações de seguimento tendencial, de tendência. Portanto, a primeira, o sinal foi-me dado quando do rompimento de um pequeno nível de resistência que havia, aqui marcado por esta zona banda mais larga, e o meu objetivo era precisamente o completar do padrão ABCD, que eu vou-vos mostrar, que vinha já deste movimento da ação do preço da semana passada. Portanto, AB, CD, a minha expectativa era de facto que a ação do preço terminasse este padrão e foi precisamente isso que aconteceu. Como vocês podem ver, o rompimento deste nível de resistência e o cruzamento do meu indicador deu-me o sinal de compra com um risco de aproximadamente 42 pips para uma mais-valia de 64 pips. Portanto, estamos a falar de um risco profile de 1 para 1,5 nesta negociação. Mais tarde tive igualmente a oportunidade de entrar noutra negociação tendencial de seguimento de tendência de compra, quando também do sinal do meu indicador. E neste caso, em vez de eu pôr o meu target na mesma resistência criada entretanto, eu optei por arriscar e meter o meu target numa linha de resistência que já vinha de níveis superiores, que em confluência com precisamente a extensão 161,8 Fibonacci, precisamente do primeiro movimento AB, chegou então, deu-nos então esta zona de resistência e uns pipinhos abaixo consegui meter o meu target, que foi facilmente também atingido. Portanto, nesta negociação tive um risco profile de 50 pips para uma mais-valia de 73 pips, novamente um risco profile de 1 para 1,5 nesta negociação. Duas negociações fáceis de entrar e de perceber quais eram os seus targets. Na primeira negociação, só meter mais uma acha na fogueira, dizendo que também tínhamos aqui presente a duplicação deste channel. Portanto, duplicação de channel com o término do padrão ABCD deu-nos precisamente uma zona importante de potencial target e foi o que aconteceu. Fiz também mais negociações esta semana no par Libra-Yen e também no ouro, e vou começar por partilhar convosco precisamente as negociações efetuadas no par Libra-Yen. No par Libra-Yen tive a oportunidade de entrar no mercado a quando do rompimento desta resistência que aqui estava marcada, a indicação do meu cruzamento do meu indicador, com o objetivo de chegar a este primeiro nível de resistência que aqui estava. Portanto, tudo certo para entrar. O mercado, eu tinha posto um risco de 35 pips para uma tentativa de mais-valia de 87 pips, portanto um excelente risco profile de 1 para 2 ou 1 para 2,5. Mas estou a dar este exemplo, isto foi uma negociação negativa que eu perdi, onde estava tudo correto para entrar, seguindo as nossas regras, e talvez a minha falha foi precisamente ter posto um stop loss muito curto. Esta estrutura de mercado dava-me algumas garantias. Eu pus o stop loss abaixo, inclusive, da linha EMA55, como vocês sabem, é uma barreira importante. Mas vejam bem que o preço começou a subir, a nossa entrada foi aqui, o preço começou a subir e rapidamente
desceu e veio bater no meu stop loss. Se eu tivesse colocado o stop loss abaixo desta estrutura que estava já marcada no meu gráfico, portanto, o que é que isto tinha acontecido? O meu risco profile tinha sido menor, mas eu não tinha sido tirado do mercado e tinha conseguido chegar ao meu objetivo. Portanto, às vezes temos que ter muito cuidado onde colocamos o nosso stop loss. Queremos minimizar potencialmente a nossa perca e potenciar o nosso ganho, mas fazendo isso muitas vezes pomos realmente em causa uma negociação onde a análise está correta, onde o nosso target está correto. Agora, o nosso querer ter um risco muito pequeno e ter um profile muito grande, às vezes nos levam a criar este tipo de situações que com um pouco mais de confiança nunca iria acontecer. Portanto, este é um bom exemplo de uma negociação que eu perdi porque não coloquei o meu stop loss realmente por baixo da estrutura do mercado mais perto que eu tinha, que teria sido este spike que em confluência com esta zona de suporte aqui traçada me daria com certeza outra garantia e eu não teria sido tirado do mercado. Bem, para vos mostrar também que eu não sou infalível, eu também tenho negociações negativas, mas estou a explicar porque que esta negociação realmente foi negativa. É muito cuidado onde nós metemos sempre o nosso stop loss quando fazemos as nossas análises, que é um fator mais importante na negociação. Protegermos o nosso capital, mas protegermos o nosso capital inteligentemente. Muito bem, passando à frente, eu mais tarde tive a oportunidade de entrar novamente em compra, porque eu tinha quase a certeza que o mercado, a ação do preço, queria chegar àquela zona, e foi o que aconteceu. Portanto, neste sinal, o nosso indicador deu-nos um sinal válido, nós estávamos mais uma vez numa negociação tendencial, acima da M55, tive um risco profile aqui de 44 pips, uma mais-valia de 62 pips, portanto um risco profile de 1 para 1,5, e chegou ao nosso target final. Mais tarde tivemos uma divergência presente num sinal de venda válido, mas este sinal de venda, como vocês podem observar, foi nos dado às 8 da noite. Portanto, 8 da noite não é horas para eu estar a trabalhar na minha TradeStation, portanto não aproveitei este sinal de venda. E mais tarde também tive a oportunidade de entrar, como vocês podem ver aqui, num sinal também de venda, mas não o cheguei a fazer porque não tive muita confiança precisamente neste rompimento, e a ação do preço andou aqui nesta zona de forte suporte. Tínhamos dois suportes, um a seguir ao outro, muito fortes, e então optei por não entrar. Optei por entrar numa forma muito mais segura e quando o terceiro sinal nesta mesma downtrend apareceu, aí sim entrei com uma posição de venda, com o meu stop loss acima desta pequena estrutura de mercado aqui, acima desta pequena resistência, com 30 pips aproximadamente de risco e uma mais-valia de aproximadamente 90 pips. Portanto, foi um excelente risco profile de 1 para 1 para 3 aproximadamente aqui nesta negociação, onde tive por base a colocação do meu target, precisamente esta linha forte de suporte aqui traçada a amarelo e em confluência com a extensão 161.8 Fibonacci deste topo a este fundo aqui formado. Portanto, uma negociação também muito certa, muito segura. Optei por não entrar naquela zona e então quando a ação do preço conseguiu romper esta área de forte suporte aqui, aí ficou livre para descer até o próximo grande suporte, aí sim optei por entrar nesta negociação. Portanto, neste par tive duas negociações positivas e uma negativa nesta semana, mas no fim das contas foi uma negociação também positiva no par Libra-Yen durante esta semana que passou. Vou-vos então mostrar agora, para finalizar, as negociações que efetuei no commodity ouro durante esta semana que terminou.
No ouro, começamos a semana com uma forte tendência altista. Esta linha amarela, como sabem, indica-nos o início da semana de trabalho. Começamos a semana com um push imenso no ouro, que nos deu ao longo deste uptrend algumas oportunidades de entrada no mercado. E eu aproveitei para marcar precisamente no final deste uptrend, depois houve este retracement, a primeira perna de um potencial padrão ABCD que terá o seu término à volta dos níveis 1386, 1400. Portanto, a breve trecho, a breve prazo, eu penso que o ouro poderá chegar a estes valores. Mas, por enquanto, o início da semana começou-nos com algumas oportunidades de compra. Infelizmente para mim, todas as oportunidades de compra que aconteceram não estavam dentro do padrão que eu procuro e das regras que o nosso sistema de negociações tem. Primeiro, apesar de haver o cruzamento do nosso indicador em ambas, como vocês podem ver, o grande problema foi precisamente que a hora a que o sinal foi dado foi a uma hora que nós já não devemos estar a negociar nos mercados. E depois, o primeiro sinal está ainda já numa zona de overbought, portanto o indicador está muito em zona muito extrema e ainda estar a comprar numa zona extrema não é aconselhável. Foi por isso que nenhuma destas duas situações eram ótimas para nós entrarmos no mercado. Mais tarde, sim, apareceu uma divergência no indicador numa zona de super compra, e então oportunidades de venda poderiam surgir, e foi isso que aconteceu. Eu esperei, houve aqui o primeiro sinal que me foi dado pelo meu indicador às 7 da manhã, quando eu vim para a minha trade station, mas eu fiquei à espera que precisamente a ação do preço rompesse esta linha de suporte forte que estava aqui criado já há algum tempo. Portanto, aconteceu umas velas à frente, a nossa entrada foi válida e neste caso eu tive um risco profile à volta de 113 pontos para uma mais-valia de 183 pontos. Portanto, um risco profile de 1 para 1.6, 1.5, excelente negociação. Este meu primeiro nível de target foi baseado precisamente na retração 38.2 deste fundo a este topo, que aqui está, que vai coincidir também com uma zona de suporte que já vinha de níveis mais atrasados. A minha segunda negociação neste commodity foi precisamente baseado novamente numa divergência, e é quando do sinal do meu indicador e o rompimento deste nível, do mesmo nível que passou a ser uma resistência forte, eu coloquei duas hipóteses, duas entradas com dois targets distintos. O primeiro target, precisamente a mesma linha de resistência, e o segundo target, a segunda linha de resistência que existe de níveis superiores, com o objetivo final, lá está, desta zona. Aproveitei o movimento pensando que o padrão ABCD podia estar a ser iniciado nesta leg, o que não aconteceu, mas o meu primeiro target foi facilmente atingido e neste target eu tive um risco de à volta de 130 pontos para uma mais-valia de 185 pontos, portanto um risco profile de 1 para 1.6, facilmente atingido, como eu vos disse, e neste caso a segunda posição à espera de atingir o segundo target,
Quando a primeira posição atinge o seu target, já sabem que o stop loss na segunda posição fica no break-even e nós já não perdemos nada nessa negociação, mesmo que o nosso stop loss seja atingido, que foi precisamente o que aconteceu. Portanto, a ação do preço não rompeu este nível de resistência forte que aqui estava para seguir o seu movimento e fez um retracement e atingiu a nossa posição. Agora estamos à espera, já houve um sinal do nosso indicador, já houve um sinal válido de entrada neste caso, neste movimento ascendente. A única situação que eu tenho aqui uma certa dúvida é precisamente porque neste movimento ainda não, isto foi feito mesmo na última hora da sessão de sexta-feira. Vamos ver como abre a sessão na segunda-feira para aí termos mais certezas sobre se a ação do preço vai mesmo conseguir chegar a este nível e até mesmo completar o padrão ABCD. Portanto, duas negociações bem conseguidas, uma em break-even, portanto também uma semana bastante positiva neste commodity. Vou terminar só mostrando então o nosso resumo semanal. Portanto, tivemos esta semana 8 entradas, um total de 625 pips de ganho, uma recompensa total semanal de 9,8%, o que numa conta de 10.000 euros equivale a 980 euros de rentabilidade nesta semana. Bem, não há muito mais a dizer, termino só dizendo que qualquer dúvida que tenham podem sempre aceder à nossa página oficial em negociar-forex.com, onde podem lá ver estes vídeos, mais informações sobre o nosso curso de negociação, e qualquer dúvida que tenham, já sabem, podem sempre dispor e estejam à vontade. Continuação do meu fim de semana e até para a semana, se Deus quiser. Um grande abraço.